Hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto bastante sério, né? Que é falar sobre os golpistas, estelionatários, enfim, pessoas de má fé dentro do mercado locatício. E eu abordo muito sobre esse tipo de conteúdo, né? Sobre esse tipo de assunto nos meus conteúdos. Quem me segue há algum tempo ver eu falar muito a respeito disso, porque tem muito a ver com a minha trajetória como administradora de imóveis e também com minha trajetória também na minha vida particular e pessoal. E num primeiro momento, né, que a gente passa por determinadas situações de pessoas que realmente são maldosas, têm má fé, né, um transtorno de conduta. Isso me fez ter uma sensibilidade e olhar para um local, um lugar onde normalmente as pessoas que trabalham com locações elas não veem, né? E quem me acompanha, né, percebe o quanto eu trago isso nos meus conteúdos quando eu vou falar sobre locação e administração de imóveis. Por isso que eu bato tanto na tecla de que locação não é apenas a lei do inquilinato. A lei é uma diretriz, né, sobre como deve se proceder o vínculo locatício, mas ela não pode ser apenas o conhecimento necessário para que a gente possa ter uma locação rentável e sem estresse. E o que eu quero compartilhar aqui é o fruto de minha experiência, né, vivenciada na pele, e que já vai completar 2 décadas a qual eu loco e administro imóveis. E o que eu vou compartilhar hoje é exatamente os ensinamentos que eu venho aprendendo a respeito de você saber gerenciar, de você compreender os comportamentos, principalmente do locatário. E hoje eu quero contar, né, a história e todos os meus aprendizados, né, passar isso para você também não cometer determinadas atitudes, erros que são muito importantes para o vínculo locatício. E eu estou falando do inquilino estelionatário que eu já tive. Eu gosto de fazer uma analogia de que quando a gente começa a se envolver com a pessoa, de relacionamento mesmo, né, relacionamento conjugal, você está iniciando aí um namoro, etc., a gente sempre leva em consideração no primeiro momento a química, né? A primeira impressão. E isso é tratado devido ao nosso cérebro ele ser programado para reagir a determinados sinais sutis, né? A nossa própria biologia. Então, o tom de voz, a postura da pessoa, a linguagem corporal, ela vai influenciar nesse primeiro momento muito mais do que a própria lógica. E são justamente os golpistas que entendem muito bem de como funciona a psicologia da persuasão. E um administrador de imóveis, né, que atua, né, sua atividade laboral é realmente administrar imóveis de terceiro, ele tem que entender que locação de imóveis é entender de pessoas antes de contratos. Então, não é suficiente apenas você saber os 90 artigos da lei, se você não souber como entender como as figuras, né, de locador e locatário, elas vão se comportar nesse vínculo, né, do locatício. Então, é aí que você precisa compreender um pouco mais sobre psicologia, sobre comportamento, negociação, e eu trago esses aprendizados também dentro da administração de imóveis. Não fico só aqui discutindo lei, né, e tal. Então, mais realmente a lei, mais na prática, né, pegando esse gancho. Então, no amor, a gente se apaixona pela promessa. Nos negócios, a gente confunde carisma com competência. E na locação, a gente acaba entregando as chaves, né, para a história, né, a história com e não para realmente a pessoa. E a gente não questiona, porque os golpistas, né, os manipuladores, eles
conseguem, né, trazer mais esse ar, né, corporal de desenvolver, né, um storytelling, né, vamos dizer assim, e a sua lógica acaba ficando em segundo plano. E eu sempre falo que golpistas, eles não vencem pela mentira. Eles vencem porque fazem você querer que seja verdade. Então, eu aprendi muito isso, tanto, né, para quem ainda não sabe um pouco da minha história de vida, mas de uma forma mais completa. Eu vim de um lar disfuncional e eu tive presença de manipuladores desde cedo. Então, eu acabei apurando um pouco, né, esse olhar de observar mais os comportamentos do que apenas ficar achando que os documentos de uma pessoa, né, o score, o SPC Serasa, fossem suficientes. E se engana muito quem faz análise do locatário achando que uma renda é suficiente para você realmente qualificar de que esse inquilino vai pagar em dia, que esse inquilino vai cuidar do imóvel como se fosse seu e que esse inquilino vai respeitar os seus vizinhos. Então eu quero abordar aqui alguns pontos para te chamar a atenção a respeito do que eu aprendi, né, tendo tanto inquilinos locatários como também pessoas próximas na minha vida, manipuladoras. Então, o primeiro aspecto, desconfie da pressa, né? Quem quer enganar, ele quer entrar rápido para que você não tenha margem, né, de análise. Então, bons inquilinos planejam e golpistas têm urgência. Então, o primeiro aspecto é nunca entre na pilha do locatário, entre na história que ele conta de que precisa do imóvel para amanhã, de que ele tá com alguma mudança, que aconteceu algo na vida dele. Não caia nessa pilha. Normalmente, mais de 80% dos casos realmente são pessoas de má índole querendo acessar o seu imóvel. Outro ponto, faça uma triagem holística. É algo que eu bato muito nos meus conteúdos. As pessoas pegam apenas o comprovante de renda, dá uma checada no sistema jogando o CPF, vê que esse inquilino tá de boa, né, tá com a ficha limpa e acha que isso é suficiente. É como se você contratasse um funcionário apenas olhando o currículo, sem o detalhamento, né, a fonte de que uma entrevista te fornece quando você vai, por exemplo, contratar um funcionário. Então você faz o quê? Analisa a entrevista e analisa o currículo. Você faz essa união para realmente decidir se aquela pessoa ela está apta tanto de habilidades, mas também de sociabilidade. Então a gente tem que fazer isso também com os nossos locatários, né, nossos pretendentes, porque eu já vivenciei na pele. Tem negativado que é bom pagador e tem pretendentes que tem um score absurdo, quase perto de 1.000, mas que não pagam no segundo mês. Então, atente-se. Histórico de crédito é um dado e não um destino. Terceiro aspecto que eu quero compartilhar aqui é que encantamento rápido é distração. Normalmente, os golpistas, eles criam um espetáculo, eles floreiam demais, eles colocam realmente uma vida extraordinária, para que você não veja, né, pontos de sombra nessa pessoa. Então, eles criam um espetáculo para que você não olhe o bastidor. Então, muito cuidado em relação a essa forma, né, brilhosa, vamos dizer assim, de que os manipuladores, os pretendentes têm para esconder algo que não quer que você tenha acesso, porque quem é sólido não impressiona com prova. E aí eu venho para outro elemento, é o seguinte: dinheiro não é garantia, é isca. Então, quando você vê uma pessoa abastarda, né, uma pessoa que realmente tem um vulto financeiro muito além do que vai ser necessário ele honrar os compromissos locatícios, né, todos os encargos, cuidado, porque a gente, infelizmente, né, até de uma forma inconsciente,
a gente já tem a pretensão de achar que quem tem dinheiro tem algo de bom de caráter, e a gente não pode se impressionar com as aparências, com os status e com os bens materiais, tá? Dinheiro não é igual a ser um bom pagador, então cuidado em relação a isso. E por fim, se parecer perfeito, aquele inquilino que você não identificou nada de observação, realmente ele tem grana para sustentar aí o pagamento, boa pinta, conversador, assim no estilo de conversa tranquilo. Quando você perceber que uma pessoa é boa demais, ligue o alerta de forma imediata. Todos nós temos coisas que não vão ser 100%. É um comportamento, é a forma de falar, é realmente um processo, de fato tá inadimplente com a conta de celular. Quando você vê que a pessoa tá 100%, desconfie. Então investigue, porque eu sempre falo, o erro não tá no que você vê, mas no que você não está olhando. Então, passar por essas experiências, né, tanto de ter inquilinos fraudulentos na minha experiência, mas também de ter, inclusive, dividido o teto com alguns manipuladores durante minha vida, fez eu criar essa sensibilidade e esse olhar mais apurado dentro do mercado de locação, porque acontece muito. Esse tipo de pessoas, eles não resistem, eles não demonstram dúvidas, eles não sentem intimidados se forem pegos. Então, para eles, a mentira, ele não é um desvio, é um método. Então, cuidado, o meu principal alerta aqui é você dizer que faz tudo 100% online. Os golpistas adoram transações 100% online. E eles sabem que você vai confiar no que a tela vai te mostrar. E que você não vai investigar mais. Primeiro que você tem certo nível de pressa. Às vezes o próprio locador, ele fica instigando de acelerar o processo locatício. Aí o administrador acaba também passando etapas. A gente também tá numa cultura, né, agora, né, nesse mundo, de ser tudo muito rápido, de ter tudo automatizado, de ser inteligência artificial, ou seja, eu consigo fazer uma análise do pretendente em segundos, mas isso acaba gerando uma porta, você acaba abrindo uma porta para que essas pessoas acabem entrando na sua locação e depois você descubra que de fato colocou a pessoa errada. Por isso eu falo muito, é melhor um imóvel fechado do que alugado a pessoa errada. Então, não tenha pressa, seja assertivo, lógico, seja ágil, mas não tenha pressa para poder colocar um inquilino de qualquer forma, sem adotar essas análises, né, esses pontos que eu acabei indicando aqui. E eu quero aproveitar e te convidar a participar do meu próximo treinamento, que é o Locação Start. É justamente eu te mostrar, né, o meu método de como você começar do jeito certo, desde o início, de você alugar como um administrador de elite. Eu vou deixar aqui abaixo para você participar do nosso grupo VIP. Eu vou lançar agora, se você estiver assistindo esse vídeo, em março de 2025. Vou estar lançando agora neste mês. Essas experiências, né, me fizeram entender como obter uma locação sem inquilinos problemáticos, sem dores de cabeças, sem contratos mal feitos e ineficientes e sem ter o seu imóvel parado, só gerando prejuízo e alta vacância. Então, tenha atenção, tenha cuidado, tenha critério. Se você também quiser me acompanhar de forma mais diária, vou deixar aqui o meu Instagram para que você possa
entrar, né, e acompanhar um pouco mais da minha rotina e de experiências que eu sempre venho abordando também diariamente. Mas se você está começando ou se você quer recomeçar no mercado de locações, venha participar da locação Start comigo e você vai realmente obter todos esses resultados sem precisar por esses erros que eu tive que vivenciar. Então, venha comigo, te aguardo e até a próxima.